Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à MF3, Escola de Filosofia. O tema de hoje, saudação de Ano Novo e uma partilha de um tema específico de filosofia contemporânea a partir das nossas pesquisas, especificamente a relação entre língua, cultura e filosofia. Pois bem, desejo um ótimo 2024 para todos aqueles e aquelas que seguem nossos trabalhos, que acompanham nossos vídeos. De certo, nós diminuímos a quantidade de publicações, uma vez que a ideia de pílulas parece já ter se cumprido com o que fizemos. Ademais, a experiência de produção visual e a partilha destas produções nestes veículos que aqui vocês têm acesso gera um tipo de experiência subjetiva que filosoficamente é objeto também das nossas reflexões e que, de certa maneira, o processo de quantidade gera em quem produz propriamente conteúdo especializado uma sensação de esvaziamento de si e, enfim, fico me perguntando, estes que efetivamente dependem financeiramente desta modalidade de trabalho, os efeitos negativos que podem gerar na subjetividade essa demanda excessiva da produção do indivíduo. É quase que uma escala, o indivíduo tem que produzir numa ampla escala de itens aquilo que esse conceito de escala até então não tinha sido aplicado. A escala é aplicado, por exemplo, quando você planta vários pés de café, você cria uma escala e não um pé de café como tem aqui no fundo, dentro da mata. A produção de um parafuso na linha industrial também. E no caso, então, esse conceito da escala é de interesse da sociedade capitalista, etc. Independente aqui de não estou tecendo nenhuma observação sobre. E parece que então esta ideia de escala, ou seja, a sempre ampliar o número de itens, em detrimento de uma reflexão sobre a qualidade do item, parece que isso foi transposto para a ideia do produtor de conteúdos digitais, né? E para quem é profissional, por assim dizer, de conteúdos, que somos nós os professores, isto gera um esvaziamento que num dado momento, do ponto de vista da sua especialidade, é impossível você manter este ritmo de quantidade. Então, o conceito de quantidade e a ideia da relação disto com as chamadas redes sociais tem sido objeto da nossa reflexão nesta chave. Sobre a virada de ano, felicidades a todos. Eu creio que ainda estamos elaborando as questões referentes à pandemia, aos impactos da pandemia na vida, na subjetividade de todos nós. E este 2004, pelo menos para mim, foi um ano 23, para a virada para 24, eu creio que foi um momento aí de eu perceber a elaboração de alguns lutos, né? Todos nós tivemos, o próprio fenômeno da pandemia gerou lutos diretos de pessoas que perderam amigos, entes queridos, entes que de repente não tinham muita relação, não sei se seriam queridos, mas que por serem parentes compõem nossa subjetividade. Então, deste luto pontual, mas o fenômeno como um todo gerou em nós a experiência do luto. E pessoalmente eu creio que ainda estou numa fase mais positiva desse processo de luto da pandemia. E este ano de 24 me parece que, para mim,
em especial vai ser um pouco isto. Para você que nos assiste, fica aí também a pergunta, como é que você vivenciou, e se você já tinha se dado conta que vivemos um processo coletivo de luto, e o que isso implica na existência, no cotidiano e etc. Então, as felicitações é nesta chave de 2024, acho que seja para todos e todas este momento de, não sei se eu posso dizer saída de luto, mas de um luto coletivo, mas numa fase deste luto que já está num processo de acomodação e de elaboração menos agudo do que foi os anos anteriores. Eu continuo as minhas pesquisas em filosofia contemporânea, especificamente nessa fronteira entre ciência das religiões, ou dentro da ciência das religiões, como uma disciplina das humanidades, e o meu interesse em compreender até que ponto a ideia de filosofia é apenas a filosofia que produz exposições de grandes ideias, de grandes sistemas de ideias. Eu creio que o grande avanço, para mim, na pesquisa que eu partilho, é que a ideia de filosofia de vida, e este é o tema que aparece dentro da área de pesquisa Ciência das Religiões, ele tem uma pertinência e uma abrangência que encontra, por assim dizer, ecos na vida, na demanda que as pessoas têm na vida social dos nossos dias. Em termos de fenômenos religiosos, nós vivemos uma época específica em que as pessoas lidam com a sua religiosidade de um modo diferente de séculos passados, ainda que existisse esses fenômenos que estamos hoje presenciando numa escala um pouco maior, mas eu creio que os fenômenos que existiam em menor escala, nós estamos vivenciando ele em maior escala. E um dos temas dentro da ciência das religiões é que a pessoa transita entre fenômenos. Pertence, por exemplo, não só dentro de uma religião, por exemplo, a cristã, ele transita entre igrejas, que tem pequenas diferenças, mas ainda é a mesma religião, mas muitas das vezes transita em outras tradições religiosas. Por exemplo, no Brasil é muito comum encontrarmos, sobretudo alguns setores de classe média, o interesse por práticas de tradições orientais. Penso aqui no budismo, mas creio que tem outras. E às vezes essas pessoas tiveram formação como cristãs e depois transitam para essas outras, mas fazem isso sem perceber que estão fazendo, e isso não é uma questão, não é um problema. Então esses deslocamentos é vivenciado em nossos dias de modo mais visível. E dentro dessas experiências, portanto, de religiosidades fora deste universo do cristianismo, que é uma religião que tem uma relação específica com o modelo de sociedade ocidental que nós vivemos, sobretudo no Brasil, para ficar aqui num recorte específico, nós temos observado também o interesse da juventude por outras, digamos assim, narrativizações que estariam no lugar das narrativas religiosas cristãs tradicionais. Desde o início do novo século, o século XXI, os anos 10, portanto, deste novo século, como professor, eu assistia muito dentro da sala de aula e da escola pública em São Paulo, a adesão dos jovens a uma série de outras narrativizações
em alguns casos, da forma como essas narrativizações estavam sendo apresentadas, se aproximavam desse conceito de filosofia de vida. Eu lembro dos emos, dos Wiccas, que no caso foi uma religião e que talvez estaria numa chave contemporânea quase que de uma filosofia de vida, essa nova forma, esse ressurgimento, né? Sem aqui, quando eu falo filosofia de vida, sem fazer uma diferença qualitativa de religião para filosofia de vida, e adiante eu explicarei um pouco mais. E isso não para. Eu achei agora esses dias uma reportagem sobre o luluzismo. Pessoas que produzem narrativas superpositivas da realidade, algo assim. Então esses movimentos de ideias, esses conceitos que tentam criar, muitas das vezes, de geração, para cada um foi criando-se uma letra, não sei em qual letra está, Z, Y, os do milênio, enfim. De certa maneira, estas narrativas podem ser apreciadas de uma perspectiva do conceito de filosofia de vida. Ora, então o que seria filosofia de vida e como que esta ideia transita, e é difícil de falar de duas coisas, mas apenas de uma, entre aparentes disciplinas que a gente separava e considerava como especializações diferentes. A filosofia de vida, então, ela é tanto filosofia, ela pode ser também teologia. E isso não é uma invenção pessoal, isso é uma apreciação de uma série de autores que nos leva a compreender isso dessa forma. Então, a minha pesquisa atual chega à percepção, e essa percepção pode se modificar ainda ao longo deste ano, mas chega à percepção de que o ponto comum que acaba ligando coisas que a gente achava separadas, como a filosofia, a teologia e a religião, elas estariam ligadas numa única disciplina, que seria a disciplina da língua, contemporaneamente da linguística, e num passado sobre o nome de filologia. É quase que filosofia, mas não. Filologia, que foi a formação de filósofos conhecidos, né, como o Friedrich Nietzsche, na língua, né, alemã, e em língua portuguesa, uma série de autores há 100 anos atrás, nos anos 20 do século passado, começaram também a modular essa questão, sem aqui me perguntar se seria originário deles, inicialmente me parece que não, foi em interação com as investigações de filologia de outros autores, sobretudo autores alemães, de língua alemã. Dentre esses autores, o que mais me chama a atenção é Agostinho da Silva, que é um filósofo, mas também pode ser considerado um filólogo, ou também um humanista. Exatamente que as disciplinas filosofia, teologia, ciência das religiões hoje, por exemplo, no Brasil, estão dentro de um campo pelo menos administrativo, mas não é aleatório, que é as humanidades. E esse Agostinho da Silva, por exemplo, era um pensador que nasce no início do século passado e vem a falecer em 1994. Ele estuda, portanto, a sua formação universitária nos fins dos anos 20,
em Portugal, na cidade do Porto, precisamente na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. E ali, essa Faculdade de Letras teve um período de 10 anos de existência, como acho que de 21 a 31, coisa do tipo, ou um pouco antes, mas foi um curto período e depois acabou sendo fechada, vindo a reabrir tempos depois. E foi um importante centro, portanto, de articulação e de formação de uma série de pessoas, tanto Agostinho da Silva, em termos de que se formou nesse período, mas serviu também para a convergência de grandes figuras do pensamento das humanidades que ali trabalharam e fizeram uma referência teórica, produziram uma referência teórica a partir da qual este tema da filosofia de vida encontra uma possibilidade de articular na ideia de língua e cultura. Portanto, Agostinho da Silva foi o meu destaque, mas como professores dele, filósofos como Leonardo Coimbra e Hernani Cidade são referências. O poeta filósofo Teixeira de Pascoais, por exemplo, que utiliza a filosofia, a expressividade do pensamento filosófico pela poesia, desenvolve uma profunda reflexão sobre o processo de saudade, que por vezes é apresentado como sendo um tema muito específico da filosofia no início portuguesa, mas que depois passou a se chamar de luso brasileira, especialmente a partir de um seminário na cidade de Braga, em Portugal, onde esses pensadores compreenderam que haveria uma extensão do tema, e sem aí criar subordinações imperialistas, mas havia um trânsito de ideias em comum entre a cultura portuguesa em Portugal e a cultura portuguesa que se desenvolve aqui no Brasil, já se compondo de uma diversidade, como é próprio de toda cultura. Toda cultura tem por definição ser plural, ser composta de modo plural, e ao mesmo tempo se manter em traços que você identifica a cultura. Então, nesse sentido, a cultura brasileira, ainda que já com elementos que talvez não se verificava em Portugal, mas também uma cultura que não é inglesa, não é alemã, não é chinesa, então é portuguesa, brasileira. E aí temos aí a palavra luso-brasileira, para tentar expressar esta coisa que tem pontos em comum, mas tem pontos que são diferentes. E esses pontos diferentes é a riqueza da cultura, não só desta, mas de qualquer cultura. E a articulação com essa diferença também marca as culturas. E esta articulação tem uma característica inerente ao processo chamado colonial, que passa pelo tema da violência colonial. Então, quando a gente diz que tem pontos em comum, que ela é plural, nós não estamos falando de uma bela harmonia dos contrários. Os contrários se dialetizaram de modo a fazer bem jus à ideia marxista de disputa, né, de disputa de classe, que por vezes é uma disputa violenta ou quase sempre é uma disputa violenta. Então, Agostinho da Silva é um pensador que traz, a partir desse contexto dele de formação dos anos 20, alguns interesses, seja na sua tese de doutoramento, em 29,
sobre o sentido histórico nas sociedades clássicas, o sentido histórico nas civilizações clássicas, no qual ele debate a ideia do tempo, como é que era a experiência do tempo em sociedades como a grega do século VI a.C., a egípcia e a romana. Como que essas culturas lidavam com o processo de trazer à memória coisas do passado. Salientando, por exemplo, que os egípcios tinham uma preocupação e por isso, segundo o autor, Agostinho da Silva, essa preocupação com a memória estava ligado à produção de muitos artefatos utilizando pedra. E o debate também sobre a cultura grega, se os gregos tinham, como é que era esse senso de memória. Isso era importante porque a reconta, como que os indivíduos criavam as suas narrativizações, suas narrações que explicavam a si mesmo. Então, essa noção, como cada povo percebia essa noção de memória, seria uma possibilidade de a gente compreender como surgiram, por exemplo, no caso da cultura grega antiga, os mitos. Se eram, e aí era um debate partilhado com outros autores, se não me engano, Spencer, do caso do Agostinho, esse debate aí de como que esse processo se dava, mas ele também dialogava com outros autores e inclusive com citações de Max Müller, além de outros nomes nesse diálogo para tentar compreender como é que se construía as histórias heróicas da Grécia Antiga. E me parece que ele encaminha para uma ideia que a memória e a narrativa que nós fazemos desse passado, no caso grego, tinha uma relação, e nesse sentido ele compartilha com outro autor, que agora me falhou o nome, que era um processo de criação entre fatos históricos, eventos naturais, fatos históricos, e o processo de recontar esses processos encaminhariam para depois se perder essa relação e ao descolar, portanto, de fatos históricos, você cria narrativas dos heróis e até mesmo a produção mítica de sentido estaria aí. O que demonstra uma relação que implica o processo de criação linguística e, portanto, cultural, e que cria e que não é descolado por completo do meio que se está vivendo. Então, não é só uma coisa, ou o fenômeno cataclisma, um vulcão, etc., mas isso também não é ignorado. Então, a conclusão é que encaminha para um processo híbrido, composto, em que a criatividade narrativa é que vai produzindo uma tessitura narrativa e, portanto, se cria uma memória, um sentido histórico. Então, ele produz isso em 29 e em 30, como tese de doutoramento, e em 30 ele escreve um outro trabalho como bolsista, hoje no Brasil nós chamaríamos de um pós-doutorado, que foi sobre a religião grega. Então, a direção deste autor, pelos temas da Grécia, se encaminha para isto. E, de certa maneira, há uma relação das reflexões de Agostinho da Silva, de 1930, sobre o que seria a religião grega, compreendendo, por exemplo, que a religião não seria grega, não seria sobre pessoas, mas seria sobre potências, coincidindo esta ideia
com a ideia de Jean-Pierre Vernant, sobre justamente a origem da religião grega. E neste ponto, então, de comum com a tradição, Agostinho da Silva desenvolve suas reflexões sobre a religião grega, a qual, nessa fase, ele tem bastante interesse. E o interesse que aqui eu destaco é exatamente que ele constrói, a partir disso, uma relação muito próxima entre a língua e como se produz a língua, que gera um repertório cultural. Então, o pensamento filosófico tem uma relação fundamental com a língua. A maneira como a língua vai expressando, a língua passa a ser, pensando na linguagem contemporânea da tradição psicanalítica, a linguagem ela mostra, enquanto sintoma, como se vai culturalmente respondendo, digamos assim, os desafios da existência. E é através da língua que se vai compartilhando estas respostas, que nunca são fixas entre emissor e receptor, pensando aqui no conceito de Uri Lotman, se não me engano, sobre a função comunicativa da linguagem. Então, aqui, alguns ensaios para fora, talvez careçam de uma precisão que apenas em textos escritos a gente consegue fazer esse serviço. Mas o tema principal é que dizer que uma tradição que passa não é uma tradição que não tem um processo de criatividade, de invenção, por assim dizer, porque o processo semiótico, e aí se não for Lotman é outro autor, mas eu creio que esteja no contexto do conceito de semiosfera de Uri Lotman, que a linguagem ela é transmitida, mas nessa função mais imediata de emissor e receptor, sempre se emite algo e se recebe algo ligeiramente diferente. E esta abertura é que vai também permitindo compreender a linguagem, a cultura, como um processo vivo, que não é estanque e que vai, de certa maneira, produzindo sempre uma outra coisa do que a coisa inicial. Então, para Agostinho da Silva, como para outros pensadores, como Jean-Pierre Vernant sobre o mesmo tema, o processo na cultura grega de transmissão desta linguagem é por onde nós compreendemos como que o pensamento grego depois se dá primeiro num pensamento que convencionou se chamar de mítico, mas como que a partir desse pensamento mítico, que nunca deixou de existir, surge um outro modo de pensar, que é o pensamento que depois vamos chamar de filosofia, mas que é o pensamento baseado no Logos. E que no século VI para o século V haverá, digamos assim, um confronto entre essas duas modelagens e criará então toda uma tradição baseada neste jeito de pensar chamado a partir do Logos, dessa palavra grega, que às vezes traduzimos por razão, e por aí vai. Esse processo, para Agostinho da Silva, se explica nessa relação de transmissão de uma geração para outra, que se dá pela palavra e se dá de duas formas. Se dá pelas, sobretudo avós, mas pode ser as mães também, portanto, num processo que na técnica da linguística e etc., podemos lembrar do processo mais básico dessa transmissão chamado lalação. É um termo quase que onomatopaico, eu creio que seja, mas para a gente lembrar desse processo afetuoso de mãe e filho, do embalo, das cantigas, e isto é ali um primeiro
processo mais profundo de transmissão da linguagem entre mãe e filhos, e isso vai ser desenvolvido não só pelas figuras das mães, mas também pelas figuras das avós, na linguagem, na interpretação, por exemplo, de Jean-Pierre Vernant. E uma segunda forma que existia nessa Grécia era através dos poetas. Os poetas, desde cantar versos em público, e a história dos poetas seria um outro vídeo à parte, mas a poesia, nesta ideia grega, ela vai, em algum momento, se relacionar com a tragédia, a arte trágica, que também é uma história à parte. Porém, a poesia, enquanto uma criação simbólica, que depois vai gerar um processo de temporização. Você cria como se fosse algo fora do tempo, mas depois você tenta organizar isto numa temporalização. O que vem antes, o que vem depois, e ao fazer isso a gente cria a narrativa. E a expressão cultural da tragédia era um espaço para isto. Era um espaço onde isso acontecia. Você tinha uma ritualística corpórea, que a gente chamaria de um gestual. Teríamos depois uma produção do poema enquanto uma expressão, que é um ícone. A palavra do poema gera um ícone, não propriamente uma imagem, mas isso também é outra discussão. E depois você cria uma narrativa que é exatamente dar uma sequência temporal. E é claro que, se estamos aqui fazendo memória ao que o professor Paulo Nogueira fala da semiótica, dos seus 3 momentos, o momento do gesto, do símbolo e da narrativa, como ele mesmo diz, isso se dá junto. Então, a cultura grega, através dos seus poetas, tinha essa característica. E aí, curiosamente, os aedos, que eram esses poetas, eles eram também figuras religiosas. O aedo não era um poeta como hoje nós compreendemos. Que também eu não sei como que hoje nós compreendemos os poetas. Chamar alguém de poeta aqui no Brasil seria o quê? Tá aí uma boa questão. Mas, para quem mexe um pouco com esses conteúdos, a gente teria, talvez sem querer, uma ideia do poeta enquanto alguém que escreve poesia. Mas no caso da Grécia, não tem a ver com isso. O poeta é aquele que, obviamente, produz versos, que versifica. No entanto, ele, nesse período arcaico, ele é também equivalente ao que nós chamaríamos de religioso. E aqui está uma questão importante que difere do que o sociólogo Pierre Bourdieu desenvolve na obra As Trocas Simbólicas. E eu creio que em outros lugares, mas me vem à memória esta obra. A ideia de que, para ele, o surgimento do processo religioso, como compreendemos, estaria no momento em que se consegue criar uma classe que se dedique exclusivamente a este tipo de atividade. No caso, a classe sacerdotal, que pode se dedicar profissionalmente a esta atividade. E a partir desta ideia, e eu creio que um pouco antes, e em linhas um pouco diferentes, a ideia que a gente conhece razoavelmente no campo da ciência das religiões, que o Mircea Eliade desenvolve, pesquisa sobre isso, essa diferença entre o que é sagrado e o que é profano, que haveria nas sociedades em geral esta marcação, por assim dizer, do fenômeno religioso, por esta criação humana de que há lugares que são sagrados e há um lugar que não é, ainda que mantém relação. Que existe o tempo
sagrado e o tempo que não seria sagrado. De certa maneira, se a gente aplica essa hipótese na formação das cidades e da cultura no Brasil ou em partes do Brasil, vamos encontrar digamos, uma correspondência a esta hipótese com muita força. Né? Em Minas Gerais, tende-se que a igreja da religião cristã, a igreja pertencente à igreja católica, apostólica romana, tende a ficar no centro da pequena cidade, que em geral, se formos examinarmos, a formação da própria cidade se dá em relação a esta praça. É uma hipótese que sempre tem fatos que não aplicam, né, a essa hipótese, mas há uma coincidência elevada. Voltando aos gregos e voltando à questão de Agostinho da Silva, na Grécia e também de Jean-Pierre Vernant, na Grécia então não teria inicialmente esta separação, porque esse processo linguístico seria através dele que narrativas que depois nós passamos a chamar de míticas eram passadas. Era também em torno desse poeta, como Aedo, que também havia esta, digamos assim, essa apresentação daquilo que depois nós vamos chamar de religião grega. Pierre Vernant, por exemplo, o próprio estudo do Agostinho da Silva procura compreender isto, que era, no caso do Agostinho da Silva, parte desse processo da espécie de comparação entre as religiões iniciada por Max Müller. Através de processos linguísticos, pensar como é que se dava, portanto, o fenômeno religioso grego. E aí nessa verificação é que esse processo não tinha essa separação. Num cenário de cultura religiosa chamada politeísta, você então tinha uma imersão do que hoje chamaríamos de religiosidade no cotidiano. E nesta chave de que o fenômeno religioso, a vivência religiosa se dava entre a vida geral daquela comunidade, eu saltaria para um outro tema que é desafiador, que é a filosofia de vida, enquanto o pensar e viver, sem, digamos assim, a ideia de que para pensar você faz um processo de afastamento do viver. O pensamento, enquanto mediador, ele implicaria um descolamento do pensar e do vivido, porque pensar seria colocar em suspenso, sopesar, a palavra agora me fugiu, mas seria essa suspensão para que se pense. Ok. Nesse exame da religião grega, a gente pode verificar aqui, em Agostinho da Silva, esta ideia ganha contornos. Não vou entrar tanto nesta obra, porque não era esse meu foco agora, mas é a partir desse tipo de exame que ele vai começar a ver esta ideia grega, e a gente pode ver semelhança, ainda que o autor talvez não faça direto, com o restante das suas publicações em torno da ideia de filosofia de vida. Um outro autor importante é Pierre Hadot para esse contexto. Para Pierre Hadot, os gregos antigos não, em termos de filosofia, não estavam preocupados em fazer a filosofia no sentido sistemático, mas estavam preocupados em viver segundo uma filosofia. E as fontes de Pierre Hadot também são esses períodos clássicos, seja período helenístico, período romano, ou do romano helenístico para o grego antigo. E como que se daria então esta filosofia de vida se a ideia reflexiva parece sempre nos afastar do imediato? Isso é importante. E aí vem um segundo debate, que é: a filosofia se expressa de várias formas, seja nos sistemas,
filosóficos próprios, por exemplo, segundo Antônio Braz Teixeira, da cultura alemã. Ainda segundo esse autor, o ensaísmo estaria próximo ao modelo inglês. Então, a cultura do paper, que é um texto menor, por exemplo, marca obras de Hume, de Leibniz, porque você não pretende, por assim dizer, fazer um grande sistema reflexivo que englobe a totalidade do tema, mas é apenas uma verificação científica, filosófica, sobre questões pontuais. É como se, ao invés de a gente quiser analisar o todo, a gente faz um recorte e faz uma análise específica de uma parte. E a partir disso é que Antônio Braz Teixeira, a meu ver, constrói a reflexão de que o empirismo estaria mais para a ideia do ensaio. O ensaio nesse caráter provisório de perceber a realidade, que é preciso continuar sendo feito por todos, porque é sempre um olhar que é pontual. E se é pontual, por que querer fazer uma totalidade da reflexão? Sem aqui opor este modelo ao alemão, que pensa a questão sistêmica, que é um outro desafio. E aí quem vai na corrente hegeliana vai ficar muito nessa ideia do sistema, né? E que teria os modelos portugueses que se expressam nesses outros modelos, em sistema, por vezes até mesmo escolástico, mas teria na tradição portuguesa do pensamento filosófico uma dileção pela expressividade, pela poesia. E o tema da poesia, como forma da filosofia se expressar, não foi invenção deles, mas nós já encontramos esta explicação em Aristóteles. Um comentador da poética de Aristóteles, o luso-brasileiro Eudoro de Souza, por exemplo, desenvolve uma reflexão muito interessante sobre isso e conclui que a filosofia não teria como ser feita pela história, mas pela poesia, porque a poesia tem como característica não falar de algo que foi dado, que é um desafio, essa ideia de o que foi dado no passado, de um fato. Mas a poesia é uma forma que pode ser pensada como uma expressividade pela técnica da verossimilhança, daquilo que poderia ser. A poesia, portanto, ao fazer este exercício, ela fala do universal e ela não tenta então falar de um particular. E este universal seria algo próprio da filosofia. Então, interpretando Aristóteles, ele diz que em Aristóteles, portanto, na ideia de poética, pode-se filosofar pela poesia, porque a poesia, com esta técnica de expressividade sobre o que é possível, a partir de um processo que eles vão chamar de verossimilhança, que é exatamente a modulação, o verso, a versificação sobre algo que é possível, é possível então se filosofar pela poesia. E aí nós voltamos à ideia de filosofia de vida, em que é possível pensar a filosofia como filosofia de vida nesta chave da poesia. E, sobretudo, na chave da poesia como um exercício permanente de articular possíveis versificações que irão gerar narrativas no exercício de construção permanente do que é possível. É um exercício quase de criação de hipótese, ainda que a hipótese no campo da ciência já tem uma outra tradição, e não é o caso aqui que eu quero falar, apenas de que há uma semelhança. Então a hipótese, o exercício poético seria a chave pela qual nós podemos pensar a filosofia como filosofia de vida, e nesse sentido superar a ideia
hegeliana, citada pelo professor Lima Vaz, de que a filosofia, o filosofar é só e exclusivamente pelo exercício do pensamento mediado. O pensamento poético, enquanto exercício criativo, ele permite a ideia de um filosofar e de um viver. E vai ser nesta chave que Agostinho da Silva, numa entrevista, numa série de entrevistas que ele fez, não foi bem entrevistas, mas foi início dos anos 90, em que ele fez uma série de programas chamada Conversas Vadias, na Rede de Televisão Pública de Portugal, que para nós, eu creio que no Brasil, seria conversa fiada, conversa informal, né? O termo vadias no Brasil talvez não tenha um significado apropriado. Passamos a usar esta palavra em numa acepção, e não naquela de Portugal. Mas seria uma conversa descontraída, em que ele fala de vários temas com jornalistas, introduzindo em língua portuguesa, acho que pela primeira vez, a ideia do filósofo que se faz presente na mídia. Se essa ideia do pensador na esfera pública, na cultura francesa, por exemplo, pode nos remeter a Sartre, dos anos 50 e 60, não o Sartre anterior. Na nossa cultura de língua portuguesa, creio que quase com uma certa certeza que Agostinho da Silva foi o primeiro, o precursor dessas figuras hoje que a gente conhece da internet. E nem existia a internet na forma como nós conhecemos hoje, acho que já existia, mas uma coisa muito restrita. Acho não, já existia, mas é muito restrita. Não tinha a popularidade, o uso massivo que nós temos hoje. Mas Agostinho então dá essa série de entrevistas, e numa dessas entrevistas uma jornalista pergunta para ele uma série de coisas sobre Fernando Pessoa, e ele fala de 2 ou 3 modos uma mesma coisa, mas ele diz a coisa mais essencial para a nossa meditação, que é filosofia. O mais importante não é escrever poesia. A pergunta era sobre Fernando Pessoa e qual das personagens dos heteronímios de Pessoa ele achava mais interessante. Alberto Caeiro, Augusto, eu esqueço o nome dos outros, mas as outras personagens de Fernando Pessoa. E aí ele diz, ele fala uma coisa e depois ele fala, a coisa mais importante em Pessoa não foi ele escrever poesia ou qual dos heteronômicos, dos variados nomes das personagens que ele cria, qual deles é mais importante. O mais importante é você se fazer poesia, é você se fazer poema. Então, fazer-se poema nesta chave é compreender que é um exercício poético nesse sentido da Grécia Antiga, que Agostinho da Silva conhecia muito bem, que Agostinho da Silva, de modos variados, desenvolveu reflexões às soltas, diálogos, ensaios, falas em situações, a sua atividade em organizar departamentos culturais nas universidades brasileiras, por onde ele passou, e que foram várias no Brasil, né? Agostinho da Silva esteve na fundação de várias universidades, é quase que uma epopeia. Assim, Federal do Rio de Janeiro, que na época tinha outro nome, acho que é a Universidade do Brasil, mas que hoje a gente conhece como Federal do Brasil, Federal da Paraíba, Federal da Bahia, Federal de Santa Catarina, Federal de Brasília, Federal de Goiás e Federal do Mato Grosso, né? O Agostinho colaborou de modos variados em todas essas. Depois, em termos editoriais, com editora no Rio Grande do Sul, a editora Globo, criou um centro de estudos África-Oriente na Bahia, que existe até hoje. Isso o que eu lembro aqui mais ou menos de imediato. Então, se nós formos observar a vida desse pensador, ele aplicou essa ideia de fazer-se poema mais do que nunca. Eu costumo dizer que chega a ser cansativo
quando a gente acompanha o percurso biográfico do autor, como que ele era uma pessoa de muita atividade. E esse processo de atividade, obviamente que hoje a gente tende a vê-lo quase como heróico, mas que em alguns casos era apenas uma pessoa, um professor, um trabalhador da educação, em situações do ponto de vista de trabalho precárias, e do ponto de vista talvez de almejar outras questões, e era por demais visionário para o contexto que ele estava. Então, assim, precário, por exemplo, o período que ele chega no Brasil, depois vai para o Uruguai, Argentina, depois volta para São Paulo. É um período que o cara está ali, você vê que procurando trabalho, fazendo trabalhos diversos. E depois, como professor da Federal da Paraíba, talvez um desencontro com a instituição que estava sendo iniciada. Enfim, é uma história humana, mas pela quantidade a gente quase que comete na atualidade uma distorção, porque a gente já vê o processo concluído como um percurso heróico. Então a ideia de filosofia de vida se aplica nesse autor, que nesse período de Brasil escreveu propriamente menos trabalhos, do ponto de vista de uma redação, comparado ao período anterior, que ele escreveu várias novelas, escreveu vários cadernos de introdução cultural, e aí nesses cadernos ele apresenta figuras científicas como Pestalozzi, como Bader-Powell, né, fundador dos escoteiros, Montessori, Maria Montessori. Então, até, digamos assim, a chegada no Brasil, o autor teve uma produção teórica escrita na forma de livro, numa quantidade, e depois aqui no Brasil ele teve uma outra produção, que é essa marca que ele foi deixando por onde ele passou. Por exemplo, em Florianópolis, na Federal de Santa Catarina, que ele participa da fundação, lembrando que Florianópolis tem uma expressiva comunidade portuguesa de açorianos e seus descendentes, né? Não só as outras culturas que compõem aquele estado, como a italiana e a alemã, e que Agostinho da Silva ali também foi secretário estadual de Cultura. E quando ele foi secretário estadual de Cultura, ele incentivou como cultura pessoas do povo que trabalhavam fazendo pratos típicos, bordados típicos, e não, ele dizia que artistas famosos não precisavam de financiamento do Estado, porque eles já eram famosos. Quem precisava era exatamente esses artistas, mas mostrando aí a ideia de fazer-se poesia numa vida cotidiana. No cozimento, você produz uma poesia. No cozimento da comida cotidiana, né, da alimentação cotidiana, é espaço para expressão de criatividade poética, portanto artística. Então, nessa chave de fazer-se poema, é aí que a gente entende onde se faz poesia. Se faz poesia, e é possível fazer poesia nessa dimensão da rotina da vida. E é exatamente quando um modelo de trabalho se impõe a essa poética do cotidiano, é que nós temos o adoecimento, e é aí que nós vamos entender em Agostinho da Silva as suas questões sobre a sua crítica ao tecnicismo desta forma. Não a técnica em si, um defensor de coisas antitecnológicas, mas era quando a tecnologia, já na sua época, e essa ideia aparece em momentos variados da sua vida, mas já nos anos 80 em diante, também nos anos 80, que esta ideia da tecnologia, como nós estamos vendo hoje, eu creio que em países como Portugal e Brasil começa um desdobramento mais massivo. Então, esse indivíduo que concebe a poesia no cotidiano, que verifica que qualquer cultura que retira essa poesia, retira a capacidade da pessoa de produzir sentido. E este exercício poético, por exemplo, portanto,
ele é a chave para compreender, então, não só Agostinho, secretário da Cultura, mas a sua biografia, mas também as suas ideias que vão articular o que atualmente a gente chamaria de religião, teologia, filosofia e poesia. E obviamente que em torno dessas quatro, todas as demais atividades humanas. Criar um instrumento a partir de um exercício poético, certamente esse instrumento, enquanto objeto que pretende ser para cumprir uma função que nós precisamos, ele vai ser feito, ele vai atingir o mais próximo daquilo que a função exige do instrumento. E aí, instrumento e função, podemos pensar em muitas coisas, desde instrumento, uma faca para preparar um alimento, mas de uma modelagem educacional, que Agostinho da Silva já é um precursor extraordinário de modelos que hoje estão começando a ver que funciona melhor do que é o modelo da escola, né, tradicional. Então, Agostinho da Silva, nessa ideia de poesia, é que o ser humano se exerça naquilo que ele, por assim dizer, veio ao mundo, na expressão dele, que é fazer arte. Fazer arte nesse sentido de exercício de poesia. E esse exercício de poesia, portanto, transita entre uma tradição já dada, uma cultura que a gente já recebe, mas transita também para o desconhecido. E exatamente o desconhecido de onde você produz novas coisas. Estar aberto a esse desconhecido é ir se dando conta de demandas, por exemplo, que surgem e que você, se não estiver aberto para isto, você não percebe que surgiram novas demandas e que certas atividades que você fazia não respondem mais. Então a poesia é nesse sentido. E estar aberto a esse desconhecido abre para a reflexão, que eu não vou desenvolver aqui, mas da mística e do religioso. Rememorando um professor renomado da filosofia brasileira, o professor Lima Vaz, ele diz que quem inventou a teologia foi Platão, com a reflexão do transcendente. Portanto, o professor Lima Vaz diz isso contemporaneamente, mas o filósofo Proclo, lá do ano 300 e pouco para 400, eu posso errar essas datas, mas é por aí, da era depois de Cristo. Ele interpreta, por exemplo, toda a obra de Platão, que é um clássico para a filosofia, e alguns até mesmo para a matemática teórica. Ele interpreta todo o pensamento platônico numa chave teológica. Portanto, nós vamos ter os elementos de teologia platônica e vamos ter teologia platônica, que é o exercício desse filósofo neoplatônico em perceber todo o pensamento platônico numa chave de teologia. Portanto, está aí a dica consistente, histórica, de que essa ideia de teologia e filosofia não é uma questão recente. E o Proclo indica que Platão escreveu certas obras de modo intuitivo. Então esse processo da intuição é que nos leva nessa relação com o transcendente. E esse processo, no geral, é abordado de um ponto de vista prático pelos fenômenos religiosos e de um ponto de vista teórico por aquilo que a gente chama de teologia. Portanto, em Agostinho da Silva articula-se filosofia, articula-se teologia, na teologia, sobretudo, essa relação com aquilo que não é nomeado, portanto, o transcendente, que tem toda uma discussão aí, inclusive da obra do Eudoro de Souza, chamaria de além do horizonte, né? No caso de Eudoro de Souza, você teria o mundo das formas platônicas, e depois desse mundo das formas você teria uma outra coisa, que excede a capacidade racional de entender. E, portanto, estaria radicalmente fora do aspecto do logos. Poesia e filosofia, portanto, é nessa chave, né? Poesia, filosofia e teologia
E é por isso que às vezes Agostinho da Silva não gosta do nome filósofo, né? Então é um pensador que, ao ser interdisciplinar, evocou a ideia de que o nome poderia diminuir essa interdisciplinaridade e não deixar que ela se expressasse da melhor forma possível. É um pouco isto a minha pesquisa atual em torno de filosofia de vida. Nos dias de hoje, a meu ver, essa complexidade que eu expus em torno do exercício poético como exercício existencial cotidiano é a grande contribuição desta pesquisa, porque no mundo da oferta da mercadoria nós perdemos em grande medida o processo de sermos sujeitos da nossa existência, e ser sujeito não é um adereço, ele é fundamental para a expressividade da nossa existência. E quando nós perdemos esse processo, a tendência é nós perdermos qualidade de vida. Um grande abraço e até um próximo vídeo aula.